Boa tarde. O golpe da adulteração de combustíveis. De norte a sul do país tem motorista sendo enganado. Um teste de DNA foi usado para desmascarar outro golpe. Peixes de terceira sendo vendidos como sendo de primeira qualidade. E mais, a Polícia Federal indiciou 6 pessoas pela invasão de celulares de autoridades. O Ministério Público do Rio identificou na conta de Fabrício Queiroz quase 500 depósitos de ex-assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. São mais de 2 milhões de reais. No Recife, vereadores aprovaram um aumento de 30% nos salários da próxima legislatura. A Câmara do Distrito Federal quer acabar com expressões do século passado. Será o fim da Vossa Excelência e do Ilustríssimo? Nos Estados Unidos, Donald Trump vai enfrentar um impeachment aprovado pela maioria democrata na Câmara. E morre aos 92 anos o ceramista pernambucano Francisco Bernan. O Jornal Hoje está começando. A gente começa essa edição com um alerta. Fique atento, porque no meio do seu caminho para o trabalho, para a viagem de fim de ano, você pode encontrar um posto de combustíveis que deveria estar fechado, porque vende gasolina batizada, mas está lá, ó, funcionando normalmente. Até outubro, 1 em cada 20 postos de combustíveis foi autuado por irregularidades pela Agência Nacional do Petróleo. O Jornal Hoje acompanhou que o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de São Paulo fez uma fiscalização aqui em São Paulo. Em alguns casos, os fiscais encontraram gasolina com solvente, em outros, gasolina com 80% de etanol. O índice permitido é de até 28%. Este posto em Santo André, no ABC Paulista, foi fiscalizado e a Agência Nacional do Petróleo encontrou 26 irregularidades até outubro deste ano. Deveria estar fechado por vender gasolina com muito álcool e solvente. R$20 de gasolina comum, por favor. Nossos produtores pagaram em dinheiro, mas o posto não tinha nota fiscal. O frentista entregou uma papeleta qualquer de um cartão de banco. Tá mudando o dono? Tá, mudou já, né? Aí trocou o CNPJ, só falta o SAT para nós emitir nota. Um detalhe, o CNPJ que aparece na papeleta é deste outro posto, que fica na zona sul da capital paulista. O site da ANP diz que os dois deveriam estar fechados. Com o carro adaptado pelo Sincopetro, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de São Paulo, fizemos o teste para checar a qualidade. A gasolina que sai da bomba não vai para o tanque. É desviada para um galão para ser analisada. O engenheiro químico faz 2 testes. Primeiro da proveta. Ele adiciona água destilada à gasolina. 56% de álcool anidro, sendo que o permitido é de 26% a 28%, ou seja, essa gasolina está completamente fora dos padrões de qualidade, imprópria para uso. O outro teste é eletrônico. O resultado é pior. Ele zerou em tudo, ou seja, não é gasolina. O que nós analisamos aqui não é gasolina, tá? É algum solvente desconhecido, né, que o aparelho ele não identifica qual tipo de solvente que é, né, misturado com álcool. Em setembro, a ANP esteve neste outro posto que fica perto do centro de São Paulo e emitiu um auto de interdição. O posto não foi fechado. O teste de qualidade é surpreendente. A gasolina vendida aos consumidores tem 80% de etanol. A máquina mostra que a mistura pode ser qualquer uma, menos gasolina. A máquina não conseguiu ler nem a octanagem. De tão ruim que é a gasolina. De tão ruim que está o produto. O carro do Leandro sentiu que a gasolina estava batizada. Foi parar no mecânico. Acabou acendendo a luzinha da injeção eletrônica. Ele falou só que o problema que deu era um combustível adulterado. Aí ele recomendou colocar um combustível bom. Até setembro, esse Lava Rápido, na zona norte de São Paulo, era um posto de gasolina. A polícia e a Agência Nacional do Petróleo lacraram as bombas pelo mesmo problema: adulteração de combustível. O dono vendia gasolina com 66% de etanol. O estado de São Paulo tem cerca de 8.400 postos com autorização para funcionar. 3,39% foram autuados este ano e, mesmo assim, continuam funcionando. E a situação ainda é melhor do que em outros estados. Brasília, Alagoas e Mato Grosso têm a maior quantidade de postos autuados. Os motoristas andam cansados das fraudes.
É uma pilantragem isso, né? Isso é um crime, deveria ser preso. Pena que no nosso país aqui a impunidade é grande e a gente que acaba pagando por isso, né? Seguinte, a Agência Nacional do Petróleo disse que de janeiro a outubro fez 11.477 fiscalizações em postos de combustíveis em todo o país e que isso resultou em 2.525 autos de infração. A ANP também informou que os postos autuados têm direito à ampla defesa e que comunica outros órgãos de fiscalização sobre os postos que, mesmo com a autorização revogada, insistem em funcionar. A gente não conseguiu contato com as defesas dos postos que aparecem aí na reportagem. Outro golpe, gente, esse no Distrito Federal, consumidor sendo enganado até na hora de comprar peixe, gato por lebre não, é peixe de terceira sendo vendido como peixe de primeira. Foi preciso fazer um teste de DNA para comprovar que esse peixe de terceira estava sendo vendido, como eu disse, como peixe de primeira. A polícia, os técnicos do Ministério da Agricultura e do Procon encontraram várias irregularidades em Ceilândia, cidade que fica a 30 quilômetros de Brasília. Dentro dessas caixas estão toneladas de peixes armazenados em condições precárias de higiene, sem embalagem ou qualquer indicação de data de validade. Os agentes encontraram até um rato no local onde estavam os peixes, na sede da distribuidora Sea Pescados, em Ceilândia, Distrito Federal. Ao todo, 15 toneladas foram apreendidas. As investigações começaram há 6 meses, depois de uma denúncia anônima feita ao Ministério da Agricultura. Para descobrir a primeira irregularidade, os técnicos fizeram um exame de DNA nos peixes. E o resultado mostrou que a distribuidora vendia uma espécie asiática, mais barata, ao preço do peixe linguado, que tem valor de mercado bem mais alto. Também foram apreendidas embalagens com selos falsos do Ministério da Agricultura. Segundo a polícia, a empresa distribuía pescados para grandes supermercados de Brasília e também para restaurantes e bufês. A Sea Pescados foi alvo de operação conjunta da Polícia Civil, Procon e Ministério da Agricultura. 6 pessoas são investigadas, mas ninguém foi preso. Eles estão indiciados pelo os crimes contra a relação de consumo, basicamente por comercializar produtos que são impróprios para o consumo, né, causando um grave risco para a saúde pública, e associação criminosa também. O Procon agora vai tentar identificar todos os locais que chegaram a comprar pescados da distribuidora e vai interditá-la. Ele fica proibido de voltar a atuar no mercado aqui no Distrito Federal. Então o estabelecimento será interditado e não vai poder mais circular aqui em Brasília. Nós fomos até a sede da empresa. Na fachada não há nenhuma indicação de que aqui funciona uma distribuidora de peixes, mas sim uma loja de produtos eróticos. Os responsáveis não quiseram gravar a entrevista. A gente está tomando as providências cabíveis e judiciais necessárias e agora não vai ser possível falar não. Pois é, olha, a Polícia Federal indiciou 6 suspeitos de invadir celulares de várias autoridades. A gente vai ao vivo conversar com Camila Bonfim, lá em Brasília, que tem as informações. Camila, boa tarde. Por quais crimes eles foram indiciados? Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a Polícia Federal indiciou 6 pessoas por crimes como invasão ilegal de comunicação telemática e organização criminosas. E os 6 indiciados são os seguintes: Walter Delgatti Neto, também Gustavo Santos, Suelen Priscila de Oliveira, Danilo Marques, Tiago Eliezer Martins e Luiz Henrique Molição. Isso quer dizer o seguinte, com o indiciamento, que a Polícia Federal entende que há elementos suficientes que apontam que eles cometeram esses crimes. Esse relatório foi assinado pelo delegado da PF, Luiz Flávio Zampronha, e enviado à Justiça Federal de Brasília. Próximo passo, Maju, e para quem está acompanhando o jornal hoje, é o seguinte: o Ministério Público Federal aqui em Brasília vai decidir se denuncia ou não essas 6 pessoas que são suspeitas de invadir celular de autoridades e por quais crimes. Em relação ao Luiz Henrique Molição, investigadores dizem que deve ser aberto um novo inquérito para tratar do que ele disse na delação. Desses 6, é o único delator. A delação dele foi com a PF, foi feita aqui com a PF, já foi validada pela Justiça Federal em Brasília. Portanto, o que ele disse na delação deve ser alvo de um novo inquérito. Maju. Obrigada, Camila. Seguinte, finzinho de ano, última sessão legislativa e os vereadores do Recife fizeram o quê? Aprovaram um aumento de quase 30% nos salários. Esse aumento vai valer para a próxima legislatura. A partir de 2021, cada um dos 39 parlamentares vai receber quase R$19 mil. Isso
O aumento foi aprovado na última sessão de 2019 e publicado como decreto legislativo no site da Câmara de Vereadores do Recife. O documento assinado pelo presidente da Casa, Eduardo Marques, do PSB, informa o novo salário dos vereadores a partir de 2021, R$ 18.980. Um reajuste de 29,07% em cima do valor atual, de R$ 14.635. O decreto justifica o aumento, dizendo que em 2021 os parlamentares vão suportar uma enorme perda do poder aquisitivo, uma vez que já haverá se passado 8 anos sem um reajuste efetivo. O projeto não estava na pauta prevista para ontem, mas acabou sendo incluído na ordem do dia. Como se trata de um projeto de decreto legislativo, basta que os próprios vereadores aprovem para ser publicado no Diário Oficial e passe a valer. Não precisa da sanção do prefeito. Dos 39 vereadores, 22 votaram a favor, 7 contra, 1 se absteve e 9 faltaram. Este vereador, contrário ao projeto, disse que foi surpreendido com a votação. O processo foi feito sem nenhuma transparência, para que a sociedade não soubesse e não pudesse participar. Eu mesmo, como vereador, soube na hora que cheguei na sessão. Isso é um absurdo. Hoje, na Câmara, nenhum vereador comentou a aprovação do reajuste. Além do salário, eles recebem auxílio alimentação e auxílio combustível, que somados representam R$ 6.000 a mais por mês. Olha só, no decreto, os vereadores disseram que o futuro salário de quase R$ 19.000 está abaixo do limite constitucional de 75% do que é pago aos deputados estaduais de Pernambuco. O Tribunal de Contas do Estado disse que a Câmara tem liberdade para fixar os aumentos desde que não ultrapassem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e respeitem os prazos previstos na Constituição. 2020 está aí, ano de eleições municipais. Agora, candidato que divulgar notícia falsa vai poder ser punido. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem à noite uma resolução para tentar conter as chamadas fake news durante a campanha. A lei eleitoral já prevê punição para a veiculação de informações falsas durante a propaganda política. O direito de resposta é a mais conhecida. A resolução aprovada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral traz uma novidade para dificultar ainda mais a divulgação das fake news nas campanhas. A regra agora estabelece que o partido ou o político tem obrigação de confirmar a veracidade da informação que utilizar, mesmo aquelas produzidas por terceiros. Se usar dados falsos, terá que garantir ao citado o direito de resposta e também poderá sofrer sanções penais, como responder por crime de denunciação caluniosa. A resolução traz artigo da lei eleitoral que pune com 2 meses a 1 ano de prisão ou multa quem divulgar informações falsas. Já a calúnia na propaganda pode gerar prisão de 6 meses a 2 anos, mais multa. Durante a sessão, o relator da resolução, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o problema das notícias falsas não será resolvido apenas com decisões judiciais. O dispositivo representa uma contribuição possível dentro dos limites do poder normativo desta Corte na solução de um problema global de enorme complexidade e que demanda soluções multidisciplinares e multissetoriais. Precisamos da consciência das pessoas e da ajuda dessas plataformas que precisam ser responsáveis pelos que cativam. A resolução reforçou ainda outro trecho da lei eleitoral, o que trata da propaganda política na internet, e estabeleceu que quem contratar direta ou indiretamente um grupo de pessoas para emitir mensagens ou comentários que possam ofender ou prejudicar a imagem do candidato, do partido ou de coligação, pode responder por crime com pena de prisão de 2 a 4 anos e pagar multa de R$ 15.000 a R$ 50.000. O TSE incluiu nas regras um dispositivo que já está valendo desde as eleições passadas, o que proíbe o disparo de mensagens em massa por meio de redes sociais, e aprovou uma mudança que pode acelerar o processo de julgamento dos registros. Na hora que registrar a candidatura, o político terá que informar o número de celular e e-mail para comunicações imediatas da Justiça Eleitoral.
Olha só, e duas filas têm marcado presença aqui no Jornal Hoje, a do desemprego e da biometria. Hoje, o fim do prazo do cadastramento biométrico em São Paulo levou uma multidão para os cartórios. Até o momento, quase 79% dos eleitores conseguiram fazer o processo nas 319 cidades.